Olá, investidores, Léo Pivetta falando. Sejam todos bem-vindos ao Quanto Rende, nosso programa mensal que traz um resumo do mercado financeiro e comentários sobre investimentos. Encerramos o mês de março, então o primeiro trimestre do ano ficou para trás e ele trouxe várias mudanças nas expectativas dos investidores que realmente fizeram bastante preço nos ativos. O cenário de juros global mudou bastante, os títulos dos tesouros americanos de 10 anos subiram, voltaram a subir com bastante força e o mercado brasileiro foi bastante impactado, chegando a recuar mais de 9% em dólar. E apesar do novo cenário, o S&P 500, a bolsa americana, novamente teve o melhor desempenho em março, o índice americano subiu 3,1% e o pior desempenho ficou com o Ibovespa, que caiu 0,71%. Agora, falando um pouco de cenário macro, o consumo americano no trimestre acelerou, segundo os dados do deflator PCE, que é um dos principais indicadores usados pelo Banco Central americano para a condução da sua política de juros. A demanda por serviços continuou bastante forte e o mercado de trabalho também está bem apertado e gerando bastante vagas de emprego. Então esse panorama realmente é um panorama bem desafiador para o controle da inflação, que é o principal objetivo do Federal Reserve. E obviamente isso acabou desencadeando um posicionamento mais cauteloso do Fed, e aí acabou acontecendo um movimento de ajuste das expectativas dos investidores, que antes previam um início do corte, lá em janeiro previam um início de cortes, agora em março, que já foi frustrado em janeiro, mas ainda existia alguma esperança, e agora ele já foi lançado lá, essa expectativa lá para junho, e tem alguns analistas, alguns comentários que até espera-se que aconteça em setembro deste ano. E além disso, antes eram esperados 6 cortes de juros neste ano, em 2024. Agora são esperados apenas 3. Algumas casas esperam ainda que aconteça 4 cortes, mas o mercado como um todo espera, na média, 3 cortes em 2024. Enquanto isso, na zona do euro, nós temos alguns sinais de melhora, assim como na economia chinesa. Mas na zona do euro o que a gente tem é melhora no setor de serviços, mas a indústria ainda continua bem abaixo, uma recuperação, vamos dizer assim, está fazendo fundo ainda, o de serviço já parece começar a andar um pouquinho mais, mas por outro lado a inflação da zona do euro parece que realmente arrefeceu e o Banco Central Europeu já fala em cortes de juros, possivelmente vai acompanhar aí o ciclo de corte lá nos Estados Unidos, então deve começar no final do primeiro semestre ou no início do segundo semestre de 2024. A China mostrou uma bela recuperação na indústria, no setor industrial. Teve, entre janeiro e fevereiro foram 7% de crescimento, então só que continua lá todo o setor imobiliário continua sofrendo muito, as quedas nas vendas de casas novas é superior a 20%, numa comparação com a base anual no mesmo período do ano passado. Então isso mostra que realmente não tem, nesse setor não há uma recuperação ainda que possa ser notada, mas a economia chinesa tem, a parte industrial tem trabalhado com bastante força, e ao longo de março, aí, na metade de março, foi anunciado que a meta do Partido Comunista Chinês é um crescimento do PIB de 5% para esse ano. Então, o que se espera é que aconteça alguma flexibilização da meta fiscal do país, ou seja, vai ser permitido que o governo gaste mais, se endivide mais para estimular a economia, e também espera-se que tenha alguns estímulos monetários para fazer com que a economia chinesa realmente atinja esse patamar de crescimento anual, mas de fato
a economia está numa transição, né? Antes a economia chinesa era voltada 100% para o crescimento. Hoje eles estão olhando já mais para o consumo interno, né? Tentando até aumentar um pouco a qualidade dos investimentos que são feitos. Mas é uma transição bem difícil e que exige até uma mudança cultural dos próprios chineses. Aqui no nosso glorioso Brasil, os dados de inflação vieram acima do esperado no trimestre, porque nós temos alguns itens que sobem nesse período do ano, mas de fato veio uma inflação um pouco acima e o mercado de trabalho mostra bastante força, né? E isso tem preocupado o Banco Central brasileiro, que baixou nesse primeiro trimestre 1% a taxa Selic, né, a nossa taxa básica de juros, mas já sinalizou que vai reduzir esse ritmo, contratou apenas mais uma queda de 0,5% e provavelmente começará a avaliar a condução da política monetária baseada nos dados, né, não só do Brasil, mas também no que acontece lá fora. E o ambiente externo tem influenciado muito aqui a Bolsa Brasileira, principalmente. Nós tivemos uma forte saída no trimestre de capital estrangeiro da Bolsa, mais de 22 bilhões de reais saíram, né, boa parte por causa do cenário de juros americano, né? Então, saindo dos mercados emergentes e indo para o mercado mais seguro, né? Mas, de toda forma, a balança comercial do país segue ainda com bons números e, de certa forma, sustentou o dólar ali abaixo dos R$5 ali, ou por volta de R$5, né? O dólar até se mostrou nesse primeiro trimestre bastante estável, né? Podemos dizer assim, né? E uma outra boa notícia que nós temos aqui do país é que o Boletim Focus, né, que é a média dos dados coletados aí das expectativas dos analistas, né, vem fazendo constantes revisões altistas para o crescimento do PIB do Brasil e se aproximando até de 2% nesse ano. E a inflação segue, de certa forma, a expectativa é que tenhamos uma inflação controlada aí ao longo do ano e do ano que vem também, né? Então isso permite que, embora desafiador o cenário para o Banco Central, né, estamos teoricamente indo para um ambiente onde a inflação é controlada, né, está controlada e realmente pode se reduzir a taxa de juros, mas claro que isso tudo depende de como vai ser o cenário lá fora e o cenário interno também. O risco fiscal continua no Brasil, né? Ele permanece, embora nós tenhamos algumas surpresas positivas no lado da arrecadação nesses últimos, principalmente janeiro e fevereiro, né? Esse trimestre, ainda essa discussão da meta fiscal do governo segue bastante aquecida e a gente teve muitas notícias sobre o governo e empresas, tanto estatais quanto privadas, né, e uma certa interferência que causou volatilidade principalmente em Vale e em Petrobras. Então, muda presidente, o CEO da empresa, né, o governo vai distribuir lucros, não vai, né, e causou bastante volatilidade, e são as duas empresas que têm maior peso dentro do índice brasileiro, e recentemente até as elétricas foram afetadas quando o governo começou a falar sobre subsídios para o setor elétrico ali. Então, assim, a gente teve um mês de março, né, final de fevereiro, mês de março bastante agitado para as principais empresas do Ibovespa, né, que além de tudo ainda foram influenciados no longo do trimestre pelas commodities. Então, a queda de mais de 26% do minério de ferro no trimestre atingiu com muita força todo o setor de mineração e siderúrgicas. Então as siderúrgicas estão sofrendo por causa da entrada de aço chinês, muito mais barato. Então, enquanto isso também a gente tem a queda das commodities agrícolas, né? Soja e milho recuam próximo a 9% no ano. Então a única commodity que está subindo de fato é o petróleo, que sobe 13,5%,
ali no ano, né, subia no fechamento do trimestre e de fato acaba impactando na inflação, né? Claro que nós temos aí um pequeno controle que a Petrobras consegue fazer nos preços, mas isso não é eterno, né? Então, realmente isso tem impactado, o preço das commodities tem impactado bastante o mercado brasileiro. Com isso, né, o que nós vimos é que a maioria dos movimentos globais tem se resumido ao que acontece na economia americana, e a gente vê que o dólar se valorizou frente a várias moedas, né? O índice dólar, o DXY, sobe 3,6% no trimestre, né? Subiu 3,6% no trimestre, e permanece a narrativa de empresas ligadas à inteligência artificial, que em sua maioria são americanas. Então isso de um lado tem fortalecido o dólar e do outro lado as ações, a bolsa americana, principalmente a Nasdaq, tem subido e batido recordes históricos. E diante disso, as economias dos países emergentes, os mercados emergentes têm sofrido. O Brasil foi talvez o que mais sofreu, porque foi o mais beneficiado lá no final do ano passado, de 2023, e realmente o investidor estrangeiro correu para os treasuries americanos, para as ações ligadas à inteligência artificial, e o ambiente doméstico também foi agitado aí pelas constantes notícias sobre intervenções ou tentativas de intervenção do governo central em empresas listadas no país, Então isso tem feito bastante preço, e nós vemos um mercado de trabalho aquecido, uma economia bastante resiliente aqui no país, visto que o PIB continua sendo revisado para cima, e é um desafio para o Banco Central brasileiro para controlar a inflação. Um mercado de trabalho aquecido, uma economia resiliente, a inflação tende a permanecer mais alta por mais tempo. Então é um desafio para o Banco Central ali cortar os juros e fazer com que destrave alguns setores da economia. E o risco fiscal segue, ele tá sobre a mesa, tem bastante discussões sobre isso, mas o que a gente vê é que o governo segue expandindo os gastos, benefícios, e ele não tem cortado tanto os gastos, ou feito poucos cortes incipientes, e só tem buscado, focado realmente em novas fontes de receitas. Muitas delas são limitadas, então talvez tenham um impacto no curto prazo, mas não sejam as receitas que vão acontecer todo mês, e isso realmente preocupa um pouco, mas o mercado não espera a meta zero, o déficit zero neste ano, nem no ano que vem, mas espera que o governo tenha alguma austeridade fiscal ali, uma responsabilidade que talvez em algum momento vá estar nas manchetes e realmente vai fazer um maior preço no mercado interno mesmo. E esse novo cenário trouxe um mar de oportunidades. Nós voltamos a ter pré-fixados de 12% ao ano, pagando aí, na teoria, 1% ao mês, e voltamos a ter os IPCA até mais 7%. Os títulos do Tesouro voltaram a ser IPCA mais 5,8% alto, Então, realmente, a renda fixa voltou a ficar atrativa, ainda mais considerando a trajetória de queda da Selic nesse momento, e também teve algumas mudanças nos títulos isentos, por parte do Banco Central, mudou as regras e fez com que os investidores demandassem mais desses títulos que tem no mercado, e aí ocorreu um fechamento de spread. Então quem tinha esses títulos foi beneficiado na marcação a mercado, e realmente a tendência é que tenha menos desses títulos por hora, por causa dessas mudanças, até que as empresas, as instituições se adaptem e comecem a lançar outros tipos de produtos aí para se financiar.
falando de ações agora, né? Acho que o grande destaque foi Petrobras, que caiu quase 10% em um dia ali, né? Logo depois do anúncio que nós não teríamos dividendos extraordinários. E por outro lado, nós tivemos aí a alta da Suzano, que subiu 14% no mês. E de fato, assim, olhando pro retorno sobre patrimônio, né, e lucro sobre preço esperado para os 12 meses, as ações continuam bastante atrativas, né, pelo menos é os dados que a gente tem aqui olhando alguns relatórios do BTG, e também as small caps, né, parece que ainda não andaram com força, né, então segue basicamente o mesmo call aí dos outros meses, né, os destaques. Agora só adicionando os prés fixados, porque realmente as taxas melhoraram, e para quem busca um pouco mais de segurança ou estabilidade na carteira mesmo, me parece que seria um momento de se avaliar eles também. Outro grande destaque que não podia deixar de fora é o ouro, né, que está batendo as máximas históricas, subiu quase 10% no mês, 10% em um mês para o ouro é uma alta extraordinária. Então, aí os conflitos geopolíticos e algumas outras incertezas têm feito com que a commodity, a própria demanda também, né, tem feito a commodity subir bastante. Então, seria esse o nosso resumo aí do primeiro trimestre de 2024. Finalizamos por aqui. Fico à disposição aí para qualquer dúvida, comentários. Peço que compartilhem aí com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, né? Ajuda a divulgar o nosso trabalho. Espero que tenha ajudado a entender um pouquinho mais do cenário aí, do que tem acontecido ao longo de março. Foi bastante coisa. Abril já, nos primeiros dias, já começou bastante agitado também, com falas do Fed e com alguns noticiários referentes à Petrobras, mas desejamos aí bons negócios, um excelente mês de abril a todos.